Olá, eu sou a professora Larissa Bombardi e esse é o nosso programa Agro e Tóxico. Hoje a gente vai falar de uma decisão histórica da EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, de proibir um agrotóxico chamado clorpirifos. Clorpirifos é um agrotóxico que é um inseticida, ele é acaricida, ele é forbicida e ele é utilizado largamente no Brasil. Ele está entre os 15 mais vendidos no Brasil, já é proibido na União Europeia desde 2009 e agora, numa decisão histórica, depois de muito debate, depois de muita pressão da sociedade civil organizada, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos resolveu pela proibição do uso dessa substância na produção de alimentos. E por que a EPA resolveu proibir o uso dessas substâncias? Porque dessa substância, do clorpirifos, porque essa substância ela é neurotóxica. O clorpirifos é neurotóxico e, além de ser neurotóxico, segundo um levantamento feito pela professora Sônia Hess, ele também está associado a muitas outras doenças. E eu vou elencar aqui algumas delas. Ele está associado ao câncer de cérebro, ao câncer coloretal, à leucemia, ao sarcoma de tecidos moles, a câncer de pulmão, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, asma, respiração com ruído, infertilidade, malformação congênita, ou seja, malformação fetal, disfunções sexuais, desordem do déficit de atenção e hiperatividade, autismo e atrasos no desenvolvimento. Então, esse é o conjunto de doenças às quais essa substância, o clorpirifos, está associado e, por isso, sobretudo em função do efeito na saúde das crianças, é que a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos resolveu finalmente, depois de um amplo debate, proibir a utilização dessa substância. E no Brasil, em que culturas, em que cultivos essa substância é utilizada, é autorizada? Em pelo menos 21 cultivos, eu vou dizer alguns aqui para vocês. Ela é autorizada no amendoim, na aveia, na banana, na batata, no café, no centeio, nos citros todos, laranja, limões, etc., na cevada, na ervilha, no feijão, no grão de bico, na lentilha, na maçã, no milheto, no milho, na pastagem, na soja, no sorgo, no tomate e no trigo. Em todas essas culturas, o clorpirifos é autorizado no Brasil. E os resíduos dessa substância, Quanto ao resíduo dessas substâncias, como é que é essa autorização no Brasil? No Brasil, a gente permite um resíduo de clorpirifos na batata, por exemplo, 100 vezes superior ao resíduo de clorpirifos autorizado na batata na União Europeia. Ao resíduo dele, ele é uma substância proibida na União Europeia, mas quando a União Europeia legisla sobre os resíduos, obviamente ela toma em consideração as substâncias que são utilizadas nos outros países, mesmo que proibidas no próprio território. Então, quanto de resíduo a gente autoriza de clorpirifos nos alimentos no Brasil? Por exemplo, na batata, um resíduo 100 vezes maior do que na União Europeia. Na laranja, a gente autoriza um resíduo de clorpirifos 200 vezes maior do que o resíduo de clorpirifos autorizado na União Europeia. E na água potável, na água que a gente bebe, quanto de resíduo a gente autoriza dessa substância? Autorizamos um resíduo de clorpirifos 300 vezes maior do que o resíduo de clorpirifos autorizado na água na União Europeia. Na água potável, acho que isso é importante de ressaltar. Então, por tudo isso, a gente tem que celebrar essa decisão da EPA, celebrar essa decisão dos Estados Unidos, uma decisão histórica, e, ao mesmo tempo, é importante que a gente se prepare para dizer não à aprovação do pacote do veneno. O que é o pacote do veneno? É um projeto de lei que ganhou essa alcunha, ele ganhou esse apelido, de pacote do veneno, é o PL 6299, que está em vias de ser votado no Brasil. E nós temos que dizer não. Nós, enquanto cidadãos, cidadãs, precisamos dizer não ao pacote do veneno, que é um projeto de lei que flexibiliza ainda mais a nossa legislação de agrotóxicos. Então, estejamos atentos, porque isso estará em pauta nos próximos dias.